Hoje a gente vai desvendar uma história e tanto lá do século XVII, no Brasil colonial. É a história da Revolta de Beckman, uma verdadeira queda de braço entre poder, economia e, claro, muito desespero. Pois é, como é que uma empresa, uma companhia de comércio, vira o estopim para uma rebelião daquelas? Para a gente entender essa história, vamos mergulhar no que estava acontecendo no Maranhão daquela época. Uma colônia que já vivia sob uma pressão econômica gigante e uma crise de mão de obra que levou os colonos ao seu limite. Então, para sacar de verdade o que foi essa revolta, primeiro a gente precisa entender o cenário. Existiam dois conflitos gigantescos rolando ao mesmo tempo e eles estavam literalmente rasgando o tecido social da colônia. E o ponto central de toda essa tensão era um só: a mão de obra. Pensa bem, de um lado, os colonos. A economia deles dependia da agricultura, e com os preços do açúcar caindo, eles precisavam desesperadamente escravizar indígenas para sobreviver. Já do outro lado, a coroa portuguesa e os jesuítas batiam o pé que não. A ideia deles era outra, era aculturar, controlar esses nativos nas missões. Ou seja, era um choque de interesses absurdo. E como se não bastasse essa briga pela mão de obra, os colonos já estavam sufocados por outras questões. Existia o estanco, que era um monopólio da coroa sobre produtos essenciais, ferro, aço, essas coisas. Os preços eram fixos e sempre injustos para eles. Faltava dinheiro para circular e, para piorar, em 1680 veio a lei que proibia de vez a escravidão indígena. Foi a gota d'água. E aí, em 1682, a coroa portuguesa chegou com uma suposta solução. Só que essa solução, na verdade, ia se tornar o principal alvo de toda a fúria dos colonos. Ela só piorou tudo. E que solução era essa? A criação da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Basicamente, uma empresa privada que ganhou da coroa o direito exclusivo por 20 anos de controlar todo o comércio da região. A promessa era resolver a falta de mão de obra e botar ordem na casa. E a grande isca para acalmar os colonos era essa aqui. A companhia prometeu fornecer 500 africanos escravizados por ano. Isso, na teoria, resolveria o problema da mão de obra de uma vez por todas. Só que não cumpriu. A promessa ficou no papel. A companhia falhou feio em entregar o que prometeu. E isso, claro, só fez a crise piorar e o descontentamento explodir. E aqui a gente entende a armadilha. A companhia, com seu monopólio, espremia os colonos dos dois lados. Na hora de exportar os produtos locais, como açúcar e algodão, ela pagava uma miséria. E na hora de importar o que eles precisavam da Europa, como ferramentas e tecidos, ela vendia tudo a preços absurdos. Era impossível ter lucro. Bom, com as reclamações sendo completamente ignoradas e a situação econômica chegando no fundo do poço, o povo do Maranhão resolveu que era hora de agir por conta própria. E quem liderou tudo isso foi Manuel Beckman, também conhecido como Beckmun. Ele era um grande proprietário de terras, vereador e sentia na pele os efeitos desastrosos das políticas da coroa e da companhia. E é impressionante ver que não foi um movimento pequeno, de um grupinho isolado. De jeito nenhum. O Beckman conseguiu unir todo mundo, grandes proprietários, a população geral e até mesmo ordens religiosas, como os carmelitas e franciscanos. Até o bispo de São Luís estava junto, todos contra o monopólio da companhia. E a revolta aconteceu de forma muito rápida e organizada. Em fevereiro de 1684, aproveitando que o governador não estava na cidade, Beckman liderou o levante. Eles prenderam a autoridade local, depuseram o governador, destruíram os armazéns da companhia e, de quebra, ainda expulsaram os jesuítas. No fim, formaram um governo provisório para tomar conta de tudo. Mas olha que interessante. O objetivo deles não era se separar de Portugal, não era uma luta por independência. O que eles queriam era uma reforma. Por isso formaram um governo temporário, para mostrar que estavam no controle, e ficaram esperando uma resposta do rei. Agora, vamos ver o que aconteceu depois. Como será que a coroa lá em Lisboa reagiu a essa afronta, a essa desobediência na colônia? A resposta foi dura. Primeiro, o irmão do Manuel, o Tomás Beckman, foi para Lisboa tentar explicar a situação para o rei. Mas o rei não quis nem saber de conversa e mandou prender o Tomás. Logo depois, enviou um novo governador, Gomes Freire de Andrade, com uma ordem bem clara: esmagar a rebelião. E a punição foi exemplar. Em 1685, Manuel Beckman e outros líderes foram executados em praça pública. E o mais maluco dessa história toda é o resultado final. É super contraditório.
Os líderes da revolta, como a gente viu, tiveram um fim trágico. Mas a principal exigência deles, o fim da Companhia de Comércio, foi atendida. E mais, os jesuítas puderam voltar e a escravidão indígena voltou a ser permitida em alguns casos. É quase como se eles tivessem perdido a batalha, mas vencido a guerra. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A revolta de Beckman foi um fracasso, já que seus líderes foram mortos? Ou foi, no fim das contas, um protesto de sucesso, porque conseguiu forçar a coroa a acabar com a companhia, que era a raiz de todos os problemas? Fica aí a reflexão.